Devemos estar sempre alerta e vigilantes, isso a própria palavra nos alerta em diversas passagens, mas temos que ter a consciência também de que o período em que a gente vive já foi anunciado na palavra, né? E como muitos estudiosos do nosso tempo contemporâneo chama esse período que nós vivemos é a pós-verdade, ou seja, já existe a verdade, muito do conhecimento que a humanidade adquiriu ao longo do tempo já foi acumulado e transferido. A gente acabou de passar pela era da informação e agora a gente está no período da pós-verdade, onde as pessoas já sabem o que é a verdade e elas ainda assim questionam, revisam, revisitam e muitas vezes distorcem. E isso não é diferente. E ainda digo mais, existe um foco e existe existe uma investida enorme do inimigo com relação à distorção da palavra do Senhor, né? E na própria palavra nós temos vários exemplos do inimigo citando as escrituras de forma errônea, justamente para tentar ludibriar aqueles que não conhecem a palavra. Nós vemos o caso de Adão e Eva, nós vemos o caso de Cristo, só que no caso de Cristo, ninguém melhor do que ele para conhecer a palavra e responder o inimigo de forma sábia. E por isso o Senhor me trouxe aqui no dia de hoje para falar a respeito da passagem que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 8, que diz assim: Então ouvi a voz do Senhor dizendo: Quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Eu irei, Senhor, envia-me. E o Senhor me respondeu: Sim, você irá. E esta é a mensagem que você levará a este povo. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão. Torne insensível o coração desse povo, tampe os ouvidos e feche os olhos deles. Assim, eles não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, nem compreenderão com o coração, para que não se voltem para mim e sejam curados. Nós temos a certeza de que o povo de Israel é o povo de Deus. E nessa passagem o Senhor deixa claro de que o povo escolhido por ele ficaria cego para a verdade, ficaria cego para Deus. Eles poderiam ver, eles veriam, mas não enxergariam. Eles ouviriam, mas não escutariam. E é o que aconteceu quando Cristo Jesus esteve na terra, na sua primeira passagem. E muitas pessoas, no período em que nós vivemos, tentam distorcer a palavra e dizer: mas como Deus pode morrer? Como que um homem pode se autoproclamar Deus e ele não consegue vencer a morte? Essa passagem, e foi justamente essa passagem que o Senhor colocou em meu coração, está no livro de Isaías, para que depois as pessoas não digam: ah, mas você está pegando uma passagem do Novo Testamento. Não, está no Antigo Testamento, está na Antiga Aliança, onde Deus usou não só Isaías, como diversos profetas para anunciar de que Cristo estaria entre eles, viveria entre eles, seria um deles. Eles veriam, ouviriam, mas não entenderiam, não enxergariam que a verdade estava diante deles o tempo todo. Que você possa refletir, se deleitar na palavra, que possa compreender que
mais do que nunca, é extremamente importante que nós estejamos firmes no Evangelho e que nós estejamos sempre atentos aos detalhes. É muito importante a gente entender que uma palavra diferente muda completamente o significado das coisas. Nós temos o exemplo num dos salmos, se não o salmo mais conhecido de todos, né? No Salmo 23, onde a gente sabe que o primeiro versículo fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas esse nada me faltará, muitas pessoas, muito provavelmente a maioria das pessoas, entendem como se tudo que eu pedir a Deus, Deus vai me dar, como se fosse um Deus de barganha, né? Como se fosse Baal ou qualquer um daqueles deuses lá que não existem, mas o povo adorava. O nada me faltará é que se o Senhor é o pastor e nós somos as ovelhas, nós estamos ali, nós só enxergamos aquilo que está dentro da vontade do Senhor, nós só fazemos aquilo que nós estamos submissos à vontade do Senhor. Então nada me faltará, é que Ele nos completa. O que eu precisar, o que eu necessitar, o que for uma demanda para mim, ele vai suprir todas as demandas. Então esteja atento aos detalhes, estude a palavra, seja realmente aquela pessoa que, como o livro de Deuteronômio também fala, que grava a palavra do Senhor na mente e no coração, né? Que esteja amarrado nas suas mãos, que você, se alguém lhe disser, não, tal passagem diz assim, assado, você, opa, calma, volta aqui, tá escrito dessa outra forma, porque nós estamos com certeza muito próximos do fim dos tempos. Então esteja firme na palavra, conheça bem a palavra, viva a palavra, porque Cristo vive e Cristo com certeza está de volta. Está muito próximo da segunda vinda de Cristo. Então esteja ciente e firme e que Deus esteja sempre contigo.